cada um dos tributos foi se adaptando às situações novas, à tecnologia, à modernidade, ao comércio eletrônico, a internet, tudo isso que aconteceu. Imagine, né, se o legislador imaginava que nós estaríamos hoje com o mecanismo econômico que nós temos hoje, lá em 88. Né? Então, cada tributo foi se adaptando, e aí cada tributo, então, virou praticamente um sistema complexo, um corpo. Eu gosto da expressão do Frankenstein, né? Quer dizer, cada um virou um monstrinho, e aí, então, os contribuintes, portanto, passaram a ter que conviver com esses monstrinhos, e os monstros começaram a crescer, da cria, né? Cruzar uns com os outros e surgir cabeças, né? E a coisa começou a ficar complicada tanto que os tributaristas hoje, eles são ultra especializados, né? O sujeito é especializado em imposto de renda, ele não entende nada de COFINS, de PIS, não entende nada de ICMS, ele entende de imposto de renda, né? Tributarista de imposto de renda, outra é tributarista de PIS, COFINS, outra é tributarista de ICMS, e assim por diante. Então, o sistema foi ficando cada vez mais complexo. Bem, então, essa é a nossa situação hoje. Reforma tributária não é novidade. A expressão reforma tributária, você já deve ter ouvido falar. Desde que eu me formei no início da década de 90, então eu tive aulas na faculdade que eram pré-Constituição de 88 e pós-Constituição de 88, a maioria pós-Constituição de 88, mas tudo era uma grande novidade para nós, né? Muitas aulas com base ainda na Constituição de 67. E desde então, desde que a Constituição foi promulgada em março de 89, já tinha gente falando de reforma, né? Mal saiu do forno, já tinha gente reclamando da estrutura. Obviamente que toda estrutura tem seus defeitos, mas, enfim. E aí, obviamente que a União, os estados e municípios começaram a se utilizar dessas competências que tinham, e aí, bem, a história conta como as coisas chegaram onde chegaram, né? E a reclamação dos contribuintes em geral é que a carga tributária é pesada, né? Carga tributária é pesada, é muito tributo. Começou aquela comparação com os outros países, o percentual do PIB, né, que é destinado à tributação, hoje aí em torno de 35% da arrecadação do produto interno do país, né, do que se gera de produção no país, se gera de riqueza no país, 35%, eu diria por baixo, é tributado. Então, essa comparação começa a ser feita, e aí as empresas começam, aí momentos econômicos complicados, ali década de 90, com plano Collor, plano isso, plano aquilo, dificuldades e tal. Aí 94 começa a estabilizar, e a reclamação sempre a mesma: precisamos de uma reforma. Vou para resumir. A reforma sempre, a bandeira era: temos que diminuir a carga tributária, né? E vocês sabem, né? Todos nós aí, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Em geral é assim. Não para gastar por gastar, mas para ter mais conforto, para ter uma série de coisas. Nós, nas nossas casas. O Estado é a mesma coisa. O Estado cresce, as despesas crescem e ele tem que arrecadar mais. Então, é natural. Então, era uma ilusão. As pessoas demoraram a se dar conta que é uma ilusão eu pretender uma reforma tributária com diminuição de carga tributária. É absolutamente utópico isso. Então, a partir do início da década dos 2000, eu diria, 2010, por ali, então começou a surgir um movimento, até no Paraná, um movimento muito forte, até chamado a Sombra do Imposto, que é da Federação das Indústrias, mas que foi capitaneado pela Federação, mas várias entidades de agricultura, do comércio, cooperativas, né, começaram a comprar a ideia, então, de que a reforma para reduzir carga não ia colar, não ia dar certo. Toda reforma que surgia eram remendos no sistema, porque de fato houve, né? Para vocês terem uma ideia, até os anos 2010, por ali, mais da metade das emendas constitucionais eram em matéria tributária. Na época lá nós tínhamos 50 emendas, já temos mais de 100.
mas na época, pelo menos até pandemia, por exemplo, dá para garantir para vocês que a maioria das emendas constitucionais era em matéria tributária e sempre o contribuinte ficou pior do que estava antes da reforma. Então, as reformas eram promovidas pelo governo. A experiência que a gente tem é essa: o governo, né, o Ministério da Fazenda, etc., vinham lá os técnicos do Ministério da Fazenda, os técnicos do Ministério do Governo, os técnicos da Receita, nunca são os técnicos dos contribuintes, né, das entidades representativas dos contribuintes. Sempre são os técnicos do Estado. E os técnicos do Estado estão lá se debatendo para como conseguem arrecadar melhor, diminuir a sonegação e arrecadar mais, obviamente, né, com redução de sonegação. E nessa história sempre vem uma alíquota a mais aqui, uma alíquota a mais ali, uma nova tributação. Então, as reformas, as mini-reformas, os ajustes, as alterações do sistema sempre partiram do governo. Bem, o que acontece, então, em 2019? Então, vamos encurtar a história, porque nós temos pouco tempo. Em 2019, surgiram duas propostas de emenda constitucional, que é a proposta 45 de 2019 e a proposta 110. E o que tem de diferente nessas propostas? Essas propostas, elas têm como bandeira, obviamente, uma reforma, mas elas têm como principal bandeira a simplificação tributária. Então, a reforma abandona a ideia de redução de carga e passa, então, a incorporar a ideia de simplificação. Mas com um detalhe: desde que não haja aumento de carga para ninguém. Então, olha, vamos fazer uma alteração importante, porque se nós pelo menos conseguirmos simplificar a tributação, de cara, o custo Brasil, né, e o custo que as empresas têm, o custo que os contribuintes têm, né, as empresas têm departamentos enormes, né, para ficar calculando tributos, recolhendo tributos, controlando as chamadas obrigações acessórias, as obrigações instrumentais, né? Aquelas obrigações que vêm a reboque, o sujeito tem que entregar declaração disso, declaração daquilo, emissão de notas fiscais, documentos fiscais, SPED fiscal e tudo isso. Então, entende-se que com a simplificação tributária, isso seria possível e automaticamente haveria uma economia de tempo, uma economia de dinheiro e também uma redução de litigiosidade. E aí entramos no nosso tema principal, professor Albino, que é o processo. E como se reduz a litigiosidade? Ora, se eu tenho uma legislação clara, né, eu não vou ter tantas dúvidas na interpretação dessa legislação, porque a litigiosidade ela surge quando surgem dúvidas. A legislação é complexa, o sujeito passivo, né, o contribuinte, muitas vezes não sabe se ele tem que pagar ou não, e ele paga na dúvida. Olha, eu vou pagar porque eu não quero ter problema com o fisco. A grande maioria dos contribuintes do Brasil, né, e geralmente aqueles que estão em silêncio, que são os bons contribuintes, né, eles pagam muitas vezes sem saber o que estão pagando, mas eles não querem ter problema com o Estado. O pessoal costuma falar dos contribuintes como os maus contribuintes, mas é uma parcela menor, eu garanto a vocês, a grande parcela da população, e todos nós que estamos aqui, quem é que quer ter problema com a Receita? Quem aqui, você sabe o que é um problema com a Receita Federal, Estadual, Municipal? Você começa discutindo uma dívida 3 vezes maior do que a dívida que originariamente seria devida, eventualmente, né, com as multas altíssimas, as multas tributárias hoje. Para uma multa básica, você parte aí de 75% de multa, com juros Selic, né? Você vai ter uma discussão tributária, você vai nascer com um problema tributário de 5 anos atrás. Ninguém vai procurar você para discutir uma questão do ano passado, do ano retrasado, né? No máximo, uma declaração da Receita Pessoa Física que cai na malha fina, o sujeito não recebe a sua restituição e vai lá ver o que está acontecendo e descobre que tem problema. Se ele ficar quieto, ele vai levar 4, 5 anos para ser intimado para fazer alguma coisa. Então, você tem uma correção monetária de 5 anos somada a uma multa que começa em 75% e pode chegar a 225%. Eu costumo dizer que tributação, uma discussão tributária hoje nos tribunais, se o sujeito, me desculpem a expressão até um pouco ordinária, o advogado, o operador do direito, o contador, o defensor,
Se ele for bom em direito sancionador, ele vai ter um resultado muito melhor para o contribuinte do que no próprio fato gerador, né? Se ele entender o fato gerador, ele está falando de 1/3 da discussão, né? Se ele entender direito sancionador, a imposição das multas, a qualificação das multas, agravamento das multas, ou seja, a teoria das multas, ele está falando de uma discussão de metade ou 2/3 da discussão, que ele tem mais chance até de reduzir, né, do que propriamente ficar discutindo o fato gerador. Ele vai discutir só o fato gerador, se ele perde tudo. Se ele ganha tudo também, mas se ele perde tudo. Enquanto que a discussão pode ser, enfim, com outro foco. Mas vejam só a dinâmica que as coisas vêm acontecendo, não é? Então, vejam, já dizia o Ferreiro Lapazza, para quem não conhece, é um doutrinador espanhol, e ele tinha uma expressão que ele comparava o contribuinte ao peixe, né? Então ele dizia, olha, imagine o contribuinte o peixe, o pescador é o Estado, a Receita, e a legislação tributária é o rio, é o lago, é a água, né? Então, quanto mais turva a água, mais fácil pescar, né? Porque o peixe geralmente não consegue identificar o que é uma isca do que é um alimento, efetivamente, né? E ele vai mordendo a isca e o pescador, que é a Receita, vai puxando. Então, desde Lapazza, eu estou falando isso de 30, 40 anos atrás, ele já dizia, olha, uma legislação simplificada e clara, ela equivale a um rio limpo, transparente, né? E aí os peixes que estão ali, eles vão saber onde estão nadando, saber o que estão buscando, e o fisco vai ter um pouquinho mais de dificuldade de pescar todo mundo. Ele vai ter que, né, pescar de uma maneira, vamos dizer assim, responsável. Então, o que nós temos no Brasil é um rio turvo. E o fisco não tem trabalho para. Ele joga a rede e pega todo mundo, porque as pessoas estão ali, né? Tem um outro autor, e a última vez que eu falo de autores aqui, para a gente não diversificar muito, mas estamos no mestrado, afinal de contas, os estudos aprofundados têm que ser com base em estudos sérios, né? E vocês têm que conhecer. O primeiro sujeito que falou seriamente sobre moralidade tributária é um autor chamado Klaus Tieck, que é um alemão, em final da década de 90, começo dos anos 2000. E ele tem um livro chamado Moralidade do Fisco e do Contribuinte. E ele diz isso, ele sustenta que a imoralidade, entre aspas, na atitude do contribuinte, muitas vezes é provocada pelo fisco, né? O fisco, quando trata, da maneira que ele trata os contribuintes, tem tratado os contribuintes, ele provoca essa correria pelo pagar menos tributo, essa correria pelo planejamento tributário, né? O fisco vai atrás do seu vizinho, aliás, vai atrás de você e não vai atrás do seu vizinho. O seu vizinho tem lá um benefício fiscal e você não tem. E aí você, então, está em situação de desigualdade, do ponto de vista de livre concorrência em relação ao seu vizinho. Aí você é obrigado a fazer um planejamento tributário para poder chegar a uma situação equivalente àquele seu vizinho, para poder concorrer, para você não quebrar e ficar fora do mercado, porque ele tem uma tributação menor e você tem uma tributação maior. Então, esta falta de transparência, essa exagerada concessão de benefícios fiscais de certa forma até escondida ou privilegiando, né? Isso causa uma desigualdade e faz com que o contribuinte tenha que sobreviver. Então, ele fala isso, né? E ele volta e diz, olha, o contribuinte ele não quer problema com o fisco. Se todo mundo pudesse não ter problema com o fisco e pagar os seus tributos em dia, é o que todo mundo quer, né? Então, essa é a situação que nós estamos. E, bem, portanto, essa conclusão de que a reforma tem que partir de uma simplificação, ela se consolidou. E aí nós temos essas emendas constitucionais de todas de 2019, curiosamente, né? Mas qual é a primeira grande diferença? Aliás, a primeira grande diferença eu já falei para vocês, que é uma reforma com espírito de simplificação, não de redução de carga, sem aumento. Segundo detalhe interessante é que as reformas não nascem no governo. Estas duas propostas de emenda constitucional, elas nasceram no Congresso Nacional, que, aliás, é onde deveria ter nascido todas as outras desde 88 até agora, né? E não tiveram força. O povo não teve força para isso, mas desta vez houve. Uma delas
para orgulho dos paranaenses, né? De autoria do deputado Rauli, que é paranaense, né? Foi secretário da Fazenda aqui, ele é de Londrina, se não me engano, foi secretário da Fazenda do Estado do Paraná, e ele era conhecido no Congresso como um conhecedor de direito tributário. Então, ele foi muito respeitado, e a proposta dele, que é a PEC 110, teve um andamento, né? Muito parecida com a outra 49, inclusive, em vários pontos, a gente vai falar sobre isso, dando tempo aqui. Mas ele então, colocou essa bandeira como sendo o projeto dele. Ele era deputado à época, hoje não é mais, mas há outros deputados que, enfim, lideram, são relatores. E a outra proposta foi, então, idealizada por um CECIF, que é um órgão de estudos econômicos de São Paulo, vinculado ou com parceria com a FGV de São Paulo. E o professor, um dos mais renomados da FGV de São Paulo, em matéria tributária, que assumiu essa questão jurídica. Então, nós temos um economista de um lado e um jurista do outro, que é o professor Eurico de Santi. Bem, eles, vamos dizer assim, são os pais da proposta de emenda constitucional 45 de 2019. Obviamente que o deputado que está lá capitaneando hoje é um deputado aleatório, né, que assumiu, mas não é ele o autor. Então, nós temos as duas são do Congresso, apesar de uma ser de um congressista, a autoria, e a outra ser de técnicos, mas que não são do governo, né? Apresentaram para o Congresso, e o Congresso comprou a ideia, e aí as duas propostas caminharam. Bem, aí em 2019, então, me convidaram para dar uma palestra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Isso foi em maio de 2019. Vocês sabem, né, que todo projeto de emenda constitucional, projeto de lei, enfim, ele passa pela CCJ, que é o principal órgão, a principal comissão do Congresso Nacional, para avaliar a sua constitucionalidade. Então, então, nesse caso, foi uma emenda constitucional, uma proposta de emenda, tem que ver se ela não fere as cláusulas pétreas, né? Lá o tal do artigo 60 da Constituição, que prevê as situações em que a emenda constitucional não pode tratar. Então, eu fui convidado, eu e mais 3 ou 4 colegas juristas, fomos lá. Eu tenho, inclusive, tem isso no YouTube, quem tiver curiosidade, tem ali na internet. E lá, então, eu tive a oportunidade de conhecer melhor, porque eu fui convidado para falar sobre a emenda, eu não conhecia, confesso a vocês, não conhecia muito bem a emenda, né? Porque emenda é emenda, projeto é projeto. Entra de um lado do cano, você não sabe o que vai sair do outro lado, né? Diante de tantas alterações. Então, eu me deparei com a 45 e confesso a vocês que virei um defensor da emenda constitucional 45. Por quê? Resumidamente, ela extingue 5 tributos em troca de 1. Então, eu vou falar da PEC original, tá? Não o que foi para o Senado agora, porque o Congresso alterou bastante coisa, mas o espírito está ali, né? Então, ela extingue o PIS e a COFINS, que são 2 tributos, 2 contribuições federais, que tinham toda a cara do ICMS, eram contribuições travestidas, vamos dizer assim, para não usar um termo diferente, que não me veio aqui. Então, é um ICMS federal, na verdade. Ela, com o tempo, ela acabou virando o ICMS federal. O ICMS, então falei PIS, COFINS, que é federal, o IPI, que é federal também, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, todos esses tributos se tornariam um chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, inspirado no IVA. O IVA é um tributo que é utilizado em vários países do mundo, toda a Europa, praticamente toda a América Latina, na União Europeia, no caso, vários países. Para vocês terem uma ideia, depois desses estudos lá do CECIF, chegou-se à conclusão que o melhor IVA do mundo era o IVA da Nova Zelândia. Então, nós temos o nosso IBS, né, o propósito da emenda constitucional, inspirada neste IVA de Nova Zelândia. Pois bem,
E, dentre tantas sugestões e tantas ideias ali da emenda, né, algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, acho que talvez a principal delas, do ponto de vista filosófico, que é: não haverá isenções. Todas as isenções serão revogadas, todas, de PIS, de COFINS, de IPI, de ICMS, ISE. Não haverá isenções. Essa é a proposta inicial. Isso sofreu tanta pressão que, infelizmente, não ficou desse jeito, mas, enfim, o espírito, como eu disse, está lá. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Não se falava em Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus o próprio nome já diz, né, uma zona de tributação diferenciada. Não tinha como acabar com isso. Se isso prosperasse, ia arrebentar com aquilo lá. Então, já criou-se uma exceção para isso. Aí algumas situações, alimentos, medicamentos, também começaram a surgir, começou a surgir a preocupação. A dinâmica do imposto era uma dinâmica que conseguia resolver isso, mas as pessoas não entenderam, né? Então, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia, em termos de alimentos, qual é a tributação de alimento hoje? Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar, a PEC 45, originalmente, só trata de tributo sobre consumo, tá? Tributo sobre consumo. Nós temos 4 categorias básicas de tributação no Brasil, né? Comércio exterior, patrimônio e renda, uso e consumo e folha de salários, né? Então, não se mexeu nesses outros. A ideia, pelo menos, né, foi essa. Agora surgiram algumas pérolas ali no Congresso que o pessoal tenta encaixar, mas essa PEC, né, a ideia dela, a grande maioria dela, trata de uso e consumo, e IPI é sobre produção, né? Produção e consumo, melhor dizendo. Então, IPI é sobre produção, PIS/COFINS é sobre tudo, ISS é sobre serviços e ICMS é sobre consumo de bens, de mercadorias. Então, obviamente, se estabeleceu uma transição para isso. Então, a PEC 110, por exemplo, diz que vai haver uma transição de um sistema para o outro em 5 anos. A PEC 45 propõe 10 anos. Enfim, tem uma transição lá prevista na 110 que é de 25 anos, que é a tributação do ICMS sair da origem e partir para o destino, mas isso é um negócio super complexo. E aí uma fala em 25 anos, outra fala 50 anos, para vocês terem uma ideia, né? E tá óbvio que no Brasil não vai prosperar uma transição como essa, né? Os caras querem ver aquilo, querem ver o filho crescer, né? Os políticos ali. Enfim, então, várias situações, mas essa que me chama muito a atenção. Então, 5 tributos viram 1 dentro de um tempo de transição, sem benefícios fiscais, exceto situações muito pontuais, e Zona Franca de Manaus é uma delas, né? Mas o espírito é esse. E vejam, com a redução de tributos, com um tributo só, mais simplificado, com uma alíquota única, que eles propõem também uma alíquota única para todos os tributos, para todas as atividades, supostamente você teria, e aí agora chegamos no nosso ponto, professor Albino, estou vendo aqui que nós temos 8 minutos ainda, eu não quero deixar de falar do principal, que é a questão do processo. Hoje nós temos projetos de lei de reforma do processo tributário. Diga-se que já estão no Congresso, proposta de alteração da Lei de Execuções Fiscais, proposta de alteração da Lei do Processo Administrativo Fiscal, que é muito importante em matéria tributária, né? É o único processo administrativo efetivo que o cidadão tem acesso hoje, né? O outro é o processo disciplinar, que são só para os funcionários públicos. Então, o processo administrativo fiscal é um processo do contribuinte, por excelência, que não precisa nem de advogado, então as pessoas até conhecem pouco desse processo, mas ele tem lá 3 instâncias, tem tribunais administrativos, na esfera municipal, estadual, federal. Então, existem leis propostas para alterar. A reforma tributária pela PEC 45, ela não mexe em processo, ela não mexe em regras de processo, só direito material, né, dos impostos, das suas regras. Agora, o que se supõe é que, com a simplificação tributária, eu tenho um ambiente mais transparente para o contribuinte e eu terei menos situações de litígio.
Eu terei menos autuações porque o contribuinte sabe o que está pagando. O contribuinte terá menos dúvidas ao pagar. Então, por exemplo, você vai no Chile, você vai na Argentina. Ah, o que incide IVA? Tudo. Mas como assim tudo? Tudo. Qualquer coisa que você faça, qualquer atividade profissional que você cobre alguma coisa, vai incidir IVA sobre alguma coisa. Nós, advogados, por exemplo, hoje a gente paga lá ISS. Lá no Chile é IVA. A empresa vende a mercadoria, é IVA. A empresa produz, é IVA. A empresa exporta, é IVA. Todo mundo paga IVA. E aí fica aquela, assim, não no sentido pejorativo, no sentido melhor deles, né? É a festa do crédito do IVA, porque todo mundo usa crédito. Então, eu sou advogado, cobro de uma empresa o meu serviço de honorários. Hoje, eu pago ISS e o empresário que contrata o meu serviço não tem nada para fazer com aquilo. Enquanto que as mercadorias que ele compra, por exemplo, para revender, ele tem o ICMS que ele aproveita na sua conta gráfica na hora de recolher o seu tributo. Então, a partir de agora, não é mais IVA, mas é o IBS. Com o IBS, todos terão essa condição. Então, um contador, um advogado que presta serviço para uma empresa, aquele valor que é recolhido de IBS, ou de nosso IVA, né, que vai se chamar IBS, ele é aproveitável pela empresa. Então, a relação muda com o empresário. Então, eu, como advogado, se eu cobro R$100 de um honorário e 5% era ISS e o empresário não fazia nada com aquilo, agora, se eu pagar 25% de IBS, que falam que essa seria a alíquota proposta, a primeira sensação é que eu vou ter um aumento de 5 para 25, né? Mas eu tenho que lembrar que eu vou parar de pagar o PUPIS, parar de pagar o COFINS, né? Parar de pagar o ISS, e esse tributo que é pago, que é cobrado por mim, do meu cliente, ele vai aproveitar 100% disso, ou seja, 25%. Então, se eu cobro 100 e antes ele não usava nada, agora vai usar 25, eu naturalmente vou poder até reajustar a minha fatura para dizer, olha, você vai aproveitar 25, então eu te cobrava 100 antes, agora eu vou te cobrar 125, você aproveita o 25 e continua tendo um custo comigo de 100, por exemplo, né? Obviamente que essa adaptação é uma adaptação que o setor de serviços está muito preocupado por conta disso, mas o setor de indústria, o setor de comércio está feliz da vida, porque de fato a simplificação decorre isso. Então, essa redução da quantidade de tributos, redução da quantidade de normas, de dispositivos legais, naturalmente, segundo os autores do projeto, reduz a litigiosidade. Então, se espera uma redução drástica de autuações, uma redução drástica de brigas. Porém, e agora, partindo já para o encerramento, eu tenho 3 minutos. Como que eu enxergo a situação hoje, colegas e professor Albino? Nós estamos na situação seguinte, aquilo que era a PEC 45, originalmente, ela não é mais, né? Ela ficou retalhada, né? Devido à necessidade do jogo político. Você sabe como é que é, né? O sujeito, olha, chega para ele, ó, você quer aprovar isso aqui? Então põe isso aqui, senão não aprova, né? Curto e grosso é isso. Então, a discussão não é mais técnico-jurídica, a discussão é política. Então, passou pela discussão política, houve uma certa desvirtuação dessa, apesar dela manter o seu espírito, houve uma desvirtuação. E com isso, vários temas que surgiram de um dia para a noite, vocês devem ter acompanhado a votação, foi ridículo. As pessoas lá, me desculpem se vocês conhecem algum congressista, mas é impossível um congressista, numa votação que foi do dia inteiro, aquelas inclusões todas que aconteceram, impossível que aquele cidadão que está lá representando, ele saiba o que está sendo incluído, ou ele saiba o reflexo daquilo que está sendo incluído, ou tecnicamente saiba se aquilo é bom ou não é bom para o sistema, ou para a proposta de emenda constitucional, se vai desvirtuar ou não. E, de fato, aconteceu isso. Muitas alterações na calada da noite aconteceram, né? Obviamente, expressões genéricas que foram incluídas na Constituição e que, ao invés de reduzir a litigiosidade, talvez mantenha ou até aumente, porque daí eu vou ter uma expressão lá dentro, fala lá, é princípio da neutralidade, né? O que é isso? Um princípio novo, tá? Vamos discutir, então, toda uma doutrina, livros e livros, e discussão do que é princípio da neutralidade. Aí vamos ficar discutindo isso tudo, vai ter autuação, porque o contribuinte vai entender que o princípio da neutralidade prevê uma coisa, o fisco vai entender que ele prevê outra,
e aí pronto, já está feito o problema e a litigiosidade continua. Então, a proposta, para falar de processo, né, finalmente, é de que, administrativamente, o CARF assume essa função de julgar em segunda instância, se aproveita as estruturas das receitas municipal e estadual para ajudar na fiscalização, mas não seria deles o julgamento. A Justiça Federal seria competente para julgar esse tributo, então a Justiça Estadual se desafoga nas discussões do ICMS, se desafoga nas discussões de ISS, e a Justiça Federal passa, então, a tratar. Então, de fato, há uma consequência no processo, benéfica, sem dúvida nenhuma, mas quanto mais alterarem o texto, pior, porque daí vai ficar cada vez mais aberto a N interpretações, né? E isso tudo vai terminar em nada. Então, professor Albino, isso. Os colegas que tiverem curiosidade, é uma discussão muito interessante que houve no Congresso. A gente entrou em várias discussões, não só na questão especificamente das cláusulas pétreas, né, na discussão lá da CCJ. Então, quem tiver curiosidade, tá, eu posso depois, de repente, mandar o link disso, eu tenho que dar uma olhada aqui, mas é isso. Né? Para resumir, então, reforma tributária, nós estamos hoje com a PEC 45, ela que avançou, a 110 não avançou, então há um acordo dentro do Congresso para manter, porque as duas são muito parecidas, então uma acabou até absorvendo coisas da outra, né? Então chegou-se ao consenso que a 45 que tem que caminhar, a 45 passou no Congresso, na Câmara dos Deputados, e agora, então, está a qualquer momento para ser julgada no Senado, e vamos ver que texto que vai sair de lá, para que daí sim a gente possa sentar de novo e discutir o texto já aprovado e vigente. Era isso, professor Albino. Muito obrigado. Puxa, professor Demetrios, muito obrigado. Eu acho que esse tema é extremamente relevante, né, sem dúvida alguma, ele vai provocar toda uma mudança em toda a sociedade, enfim, né, necessariamente, né, nós precisamos pensar sobre isso. Professor, eu, de pronto aqui, né, deixo a palavra também aos colegas, mas eu gostaria de fazer o senhor tem um conhecimento sobre o assunto, né, já mais avançado do que nós aqui. O fato dele ter sido votado na Câmara e agora ele foi para o Senado, né, e nós sabemos uma característica diferente do Senado, enfim, né, justamente porque são representantes dos estados, né, será que não vai haver alguma dificuldade, né, justamente por causa dessa questão, por exemplo, da unificação dos impostos, não tem mais o ICMS, mas daí tem essa discussão de como vai ser cobrado pelos estados, a ideia da proporcionalidade. Na sua perspectiva, isso aí não vai trazer uma dificuldade ali numa sintonia, né, dentro do Senado para essa reforma, para aprovação, né, dessa PEC? Sim, essa discussão ela já foi travada até no Congresso, né? Apesar do Congresso não ser a casa para discussão entre os interesses dos estados, obviamente que os estados fizeram uma pressão muito grande na Câmara dos Deputados para os seus interesses, né? De fato, eu me lembro, eu ressalto essa questão da discussão da CCJ, porque lá a principal questão é essa: se é que eu posso, o pessoal falava, não, a União pode assumir tributos dos estados e dos municípios, isso não é tendente a abolir o Pacto Federativo, que é justamente uma das cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4, inciso 1, se não me engano, né, o primeiro parágrafo, inciso 1. Será que isso não acontece? Então, foi preciso esclarecer, né? Esse tributo, diferente de todos os outros até agora, ele é um chamado tributo de competência compartilhada, ou seja, como é a lei complementar que vai instituir o tributo, a lei complementar em matéria tributária ela tem uma função de lei nacional, né? Quando eu tenho uma lei ordinária federal, ordinária estadual, ordinária municipal, eu tenho, evidentemente, o exercício da competência de cada um dos entes nos seus tributos. Quando é uma lei complementar que cria, eu tenho uma situação já que envolve um interesse nacional. E aí, então, a lei complementar regula mesmo o Congresso, né, que faz isso, que aprova a lei ordinária com quórum qualificado, mas é a mesma que aprova a lei ordinária federal, é verdade, né? Mas a proposta não é essa, tanto que os estados e municípios ficam com a competência de alterar as alíquotas. Então, há uma proposta de alíquota fixa, 25%. Desse 25%,
9 e poucos por cento ficaria a cargo da União, 13 e poucos por cento a cargo dos estados e 5%, uma coisa assim, não, 2 e poucos por cento, até a soma aqui, não me lembro agora de cabeça, mas uma alíquota menor lá para os municípios. E aí, dado essa alíquota única, aí os municípios podem ajustar e aumentar a sua alíquota, o Estado pode aumentar a sua alíquota. Então, em determinado município, eu posso ter uma alíquota de IBS de 26%, porque o município resolveu que a parte dele tinha que ser maior, né? Então, obviamente que isso pode gerar uma guerra fiscal entre municípios, então isso vai se evitar. Mas a ideia é essa. E aí alguém vai falar, não, mas o dinheiro vai para a União, depois a União entrega, o Estado e o município vai ficar dependente da União do mesmo jeito. Não. Eu achei bem interessante, né? Se vocês olharem o sistema do Simples, por exemplo, o Simples Nacional, chamava-se antes Simples Federal, e agora é Simples Nacional, que envolve tributos dos estados e municípios. Alguém de vocês já ouviu alguma reclamação de algum município, de algum estado que não recebe dinheiro do Simples? Não há isso. Há uma guia única, que é o DAS, que a gente chama, né, que é o documento de arrecadação do Simples, e ele vai para o banco. O banco faz a separação. O banco recebe na boca do caixa e ele já designa, já tem ali a divisão das alíquotas dentro daquele valor, quanto que é de cada um, e ele já manda para a conta. A União nem vê a cor disso. Então, é um pouco resquício dessa questão do passado, de que a União mandava em tudo e a União tem o poder sobre os estados e municípios. Então, isso foi um engano, as pessoas não estavam entendendo qual era a proposta. Então, essa questão, professor, não sei se eu estou no caminho da sua resposta, mas essa questão de haver esse retrocesso sob o nível de autonomia, ela é uma questão falsa. Agora, essa pressão aconteceu, né? Os estados, de fato, com a possibilidade de conceder incentivos, benefícios, e não poder fazer isso mais, se sentem tolhidos, né? Municípios também, a própria União perde, né? A União perde IPI, COFINS e PIS. Quer dizer, não é só a União que se beneficia, a União não se beneficia com nada, ela perde como os outros perdem também. Agora, de fato, essa pressão ela causou um efeito e a gente já percebe, por exemplo, que tem agora a nova proposta, tem o IBS e o CBS, né? O IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. E aí haverá, então, um imposto que é cobrado pelos estados e municípios de um lado e pela União de outro. Então, de fato, está havendo, é muito arriscado dizer o que vai sair de lá. É muito arriscado, mas de fato há uma pressão muito grande hoje dos estados achando que vão perder a arrecadação. Eu acho que não, a ideia é essa, né? A ideia é uma proposta técnica com um estudo econômico muito profundo. Vejam, até o próprio, vocês devem ter ouvido esse nome já, que chama-se Bernardo Api. Bernard, né, que é com D mudo. Bernardo Api é o líder desse CCI, que é esse órgão econômico. Então, é o Eurico de Santi de um lado, o Bernardo Api do outro. Muita gente acha que o Bernardo Api é congressista. Não é, ele é economista. Então, eles fizeram milhares de contas para chegar nesse índice. Inclusive as destinações constitucionais, né? A destinação constitucional da COFINS, que é lá para a Seguridade Social, se mantém, tem lá um X percentual do IBS que também vai. Então, foram estudos muito sérios, feitos de forma que não houvesse prejuízo de arrecadação. Então, a ideia é simplificação apenas. Os estados e municípios, eles estão com medo. Por que eles estão com medo? E com uma certa razão até, mas eu acho que é um medo infundado. Eles estão com medo porque a proposta de emenda constitucional não pode trazer tudo. A proposta de emenda, ela abre caminho para a lei complementar. E ninguém sabe o que vai vir na lei complementar. Esse é o medo de todo mundo. E aí, o que propuseram até antes? Propuseram que fosse feita a proposta de emenda constitucional junto com a proposta de lei complementar. E uma condicionada à outra. Olha, se aprovar a PEC, a lei complementar vai ser votada ou é aprovada junto. Mas foi impossível fazer isso. Então, hoje a gente tem essa situação. Todos os medos, todos os pavores dos estados e municípios estão refletindo no texto que está vindo, e vai vir um texto estranho mesmo, uma pena, porque eu acho que poderia ter vindo antes, mas basicamente é por desconfiança em relação ao que vai acontecer lá da lei complementar, ela é que vai prever. Tudo isso que eu estou dizendo, como vai ser cobrado, que é igual ao simples, não é igual ao simples, vocês não vão encontrar no texto da PEC, né? Isso é regulamentação que cabe à lei, é competência da lei fazer essa discriminação. E as pessoas não confiam que isso vai acontecer. Professor, muito obrigado, entendi sim. Bom,
Senhores, senhoras, deixo aberto aqui a palavra. Quem gostaria de fazer alguma consideração, fazer uma pergunta aqui ao professor Demetrios? Bom, quando vocês pensam, eu tenho... Professor, acho que estão com medo do meu fundo preto aqui. Mas esse negócio meio... Estou parecendo meio mal aqui. Preciso... O senhor disse... amarela, verde... mais... O pessoal está meio tímido, né? Professor, mas o senhor comentou essa questão, que hoje você tem a questão da especialização no advogado tributarista, ou no tributarista. Né? Há uma perspectiva de, com essa simplificação, né, do sistema tributário, né, melhorar esse cenário, eu falo assim, da pessoa, porque eu sei que tem várias regras, né? Eu não sou um tributarista, tá? Mas eu já, atendendo alguns clientes meus, né, eu já percebi toda essa complexidade que tem dos regulamentos, ou seja, da ordem constitucional, das leis, de regulamentos, né, da própria Receita, enfim, de cada município. Há uma perspectiva de que essa necessidade de especialização, o advogado que só trabalha com imposto de renda, o advogado que só trabalhava no ICMS, tem algum tipo de modificação nessa questão da prática profissional? Eu acho que sim, vai ser uma revolução, porque o sujeito que era especialista em ICMS, o ICMS não vai existir mais. Sim. Eu tenho o meu orientador na PUC de São Paulo, eu acho que você já deve ter ouvido falar o nome dele, que é o professor Roque Carrasa. Sim. Ele tem um livro que é o líder de vendas da editora lá, que é da Malheiros, sei lá, desde que a Constituição de 88 foi editada, que é o livro dele sobre ICMS, né? Ele é um clássico. Quer dizer, o que ele vai fazer com esse livro, né? Vai ter que adaptá-lo para o IBS. Eu mesmo, ele é um pouco contra e tal, mas é que eu conheço o professor Roque, ele é a favor do Brasil, não pensa nele, é impressionante, mas não é possível, né? Ele deve estar pensando nisso também, que eu vou ter que mudar o livro de ICMS para IBS, e vai todo mundo continuar comprando que nem louco, porque é o professor Roque Carrasa que vai escrever, mas exceto o caso dele, né, eu lembro, tem um caso muito interessante de década de 70, 80, que era o chamado imposto do selo, né? Se vocês olharem o CTN, tem lá as estampilhas, né? Cobrança de tributo por estampilha, as notas fiscais, o sujeito ia lá na Receita Federal, comprava uma cartela de selo, que nem do correio, e lambia assim, e colocava ali a quantidade de selinhos, era a quantidade de tributo. Aí o sujeito saía com o caminhão, parava na estrada, lá, o posto de fiscalização, olhava e o sujeito ficava contando quantos selos tinha na nota fiscal para ver se o tributo tinha sido pago. E aí tinha um ministro do STJ que era especialista, todo mundo consultava o ministro quando a questão envolvia estampilha. E aí acabaram com isso. E aí o sujeito morreu de desgosto, né? Não vou nem falar o nome dele aqui, por quê? Porque ele não tinha mais o que fazer, ninguém consultava ele mais para nada, porque acabou a discussão sobre esse imposto do selo. Então, talvez aconteça isso com alguns profissionais, mas nós estamos acostumados, né, gente? Sim. Olha a quantidade de mudança que tem aí, né? Legislação trabalhista, agora há pouco, olha a alteração que deu, que afetou tantos escritórios e tanta gente. Reforma previdenciária, né? Então, assim, vai dar mais trabalho para a gente, e mais, hein? Pense o seguinte, se eu tenho uma transição de 5 anos, que seja, vamos imaginar que seja 5 anos aprovada, eu vou conviver durante 5 anos com 6 impostos, 6 tributos. Né? São os tributos que estavam antes e o tributo que está chegando. Né? Até esse prevalecer, eu terei 5 anos prevalecendo esse e os outros 5. Aí, quando der 5 anos, desaparece os outros. Então, olha só como vai ser, assim, acho que para os contribuintes também, óbvio, mas vai ser complicado, né? Vai complicar durante 5 anos do que simplificar. E o senhor falando aí, a própria academia, né? A graduação, a academia, né? Vamos estudar o quê? Nós vamos estudar o que é, já mirando a transição, já mirando o que vai ser, né, 5 ou 10 anos, mas isso vai criar um impacto também, né? E é interessante porque, veja, eu nunca acreditei em proposta nenhuma, sempre vinha as propostas e não acontecia nada. Eu disse isso antes, eu tenho, não sei se deve ter gravado por aí várias vezes que eu falei, mas eu sempre apostei, eu falei, olha, é a primeira vez que nasce... Pra vocês terem uma ideia, a votação na CCJ, porque a gente vê o que é filmado ali, né? Quando pergunta, responde e tal, a gente vê.
Mas o bastidor, você não vê. Eu estava ali vendo o bastidor. E o bastidor era o seguinte, eu nunca tinha visto aquilo. A votação da CCJ pela constitucionalidade, ou seja, pelo prosseguimento da emenda, foi... Olha, isso não foi unânime por conta de um cidadão que era líder do PSOL, e ele só votou contra, não é porque ele estava contra, não. É porque ele queria palanque para a reforma da Previdência que estava acontecendo na comissão da sala do lado, porque eles criaram uma comissão especial da Previdência. E aí não tem um corredor assim no Congresso, para quem conhece lá, tem o corredor das comissões. A comissão do tributário, que era a CCJ, estava do lado direito, e a comissão da Previdência da esquerda. Aí, como a imprensa estava toda lá, esse cidadão ele ia levantar, pedir a palavra para falar da reforma da Previdência. E as pessoas falavam assim, o que você está falando? Não, eu sou contra porque a Previdência... Barará. E aí, enfim, mas só para ilustrar vocês, até na época, né, vamos lembrar que na época, em 2019, era o governo anterior, que era um governo tido como governo de direita, do Bolsonaro, e o PT era oposição, e os outros partidos todos, PCdoB, etc. Todos os partidos votaram a favor. Se fosse um projeto do governo, vocês têm certeza, o cara eles nunca sabem que estão votando, mas eles, por ser uma proposta do governo, eles iam votar contra. Então foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma votação, eu posso dizer que foi materialmente unânime, vai? Formalmente não foi unânime, mas materialmente foi. Então, a primeira vez que você vê os congressistas... Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, essa proposta vai andar. É a primeira vez na vida que vamos ter uma proposta técnica, séria, que está olhando para o contribuinte, não está olhando para o Estado, e que vai andar e vai ser aprovada. Depois veio a pandemia, as pessoas acharam que não ia ser, porque esfriou, ninguém falava mais no assunto. Acabou a pandemia, vejam o que aconteceu. Olha que curiosidade, até eu talvez tenha sido mais sorte que juízo, porque eu fui convidado para falar da 45 e ela que está andando hoje, né? Poderia ter sido convidado para falar da 110 e não estava aqui falando com vocês, ou sei lá. Então, olhem só, assim que o governo atual assumiu um novo ministro, que é o Fernando Haddad. Ele criou uma secretaria chamada Secretaria Especial da Reforma Tributária. E quem que ele nomeou para secretário? O Bernardo Api. Sim. Quer dizer, diante de uma situação dessa, o que você acha que vai acontecer com a proposta de emenda constitucional? Qual a proposta de emenda constitucional que vai caminhar no Congresso? É evidente que ele foi chamado para isso, né? Para ficar explicando para as pessoas lá dentro o que significava para o governo e tal. Então, esse apoio que essa emenda constitucional teve é sem precedentes no Brasil. Por tudo isso, então, eu digo, essa reforma é a reforma que vai sair. Então, você falou dos estudantes agora. Eu estou agora dando aula para o 10º período. Minha turma começa agora na graduação. Eu vou ter coragem de não falar da proposta da reforma tributária para eles? Eu não posso. Eu não posso deixar esses caras se formarem sem eu falar desse troço. Eu vou ter que separar lá umas 3, 4, 5 aulas ou mais para falar. E a parte constitucional eu já dei no semestre passado, que se dá o direito constitucional primeiro, depois o CTN. Eu vou ter que enforcar o CTN ali para poder falar, gente, mudou a Constituição inteira ali. Vamos sentar aqui para dar uma olhada, porque senão vocês vão ficar perdidos. E mesmo sem... Por que eu estou dizendo tudo isso? Mesmo sem estar votado no Senado, eu sei que vai votar. Sim. Eu sei que vai aprovar, não tem como. Só se cair um meteoro que o troço não vai acontecer. Não tem como. Todos os planetas se alinharam dessa vez de uma maneira que isso nunca aconteceu e talvez nunca mais aconteça. Sim. É interessante porque assim, essa história da reforma tributária já é de tempos. Né? Mas eu tenho a mesma impressão, professor. Eu tenho ouvido aí, enfim, tentado acompanhar alguns especialistas falando, e mesmo né, quando eles dizem assim, olha, vai ter algumas discussões aqui ou ali, mas ninguém está dizendo que não vai avançar. Todo mundo está falando, apesar de ter uma discussão ou ter alguma proposta aqui de alteração, na verdade, está todo mundo confiante que essa reforma vai avançar, nessa ideia da simplificação, conforme o senhor está bem dizendo aí. E assim, o que me preocupa um pouco enfim, a gente aqui está num ambiente de estudo, de acadêmica, não tem problema, né? Me preocupa que talvez essa reforma ela chegue velha, entende? Porque todos esses problemas que estão sendo pensados para serem eliminados
eles são problemas velhos. O problema hoje é outro. O problema hoje é moeda virtual. O problema hoje é Bitcoin. Como é que eu vou olhar todo esse sistema arcaico que nós temos hoje financeiro, que eu estou dependendo do sistema bancário, com Bitcoin, com serviços de graça? Gente, ninguém paga pelo Waze, ninguém paga pelo WhatsApp, você não paga por nada. E o dinheiro está em outro país, você não sabe onde é que está a origem do dinheiro, você não sabe quem está prestando serviço para você. Como é que... Olha, o problema que o fisco tem hoje, que nós temos desafios tributários de hoje, são muito diferentes dos desafios tributários que essa reforma que está chegando agora vai resolver, né? Ah, não, eu vou tirar 5 tributos e vou criar um. Eu não sei nem se vai ter tributação no futuro. Não é? Vamos pensar bem. Será que o tributo vai continuar existindo? Será que a gente vai ter uma situação que o tributo vai ser necessário mesmo? Ou vai ser como ele é hoje? Será que o Estado vai continuar conseguindo cobrar tributo? Olha a dificuldade que os Estados, União e os municípios têm de cobrar tributo. Cada vez mais difícil arrecadar e pagar pelas contas. E cada vez as contas estão sendo pagas de outro jeito. Então, eu acho que ela vai chegar velha e daqui a pouquinho a gente está falando de reforma de novo para tratar de desafios muito maiores que isso. As pessoas não fazem ideia do caminho que a gente sabe. Fazem ideia, vocês estão no dia a dia, estão vivendo, respirando o mesmo ar aqui que nós. Então, acho que... Mas, enfim, é uma iniciativa. Eu não sei quanto tempo vai durar, né, esse produto de tudo isso, o tal do IBS, o tal do CBS, diante da velocidade com que as coisas estão acontecendo no planeta. Quer dizer, eu estou discutindo hoje se vai ter trabalho em 2030, se vai ter emprego, entendeu? Como é que eu vou saber se tem emprego? Eu não sei nem se o curso de Direito vai ter daqui 5 anos, do jeito que a coisa está indo. A inteligência artificial está assumindo tudo, o juiz, a inteligência artificial que faz, advogado não precisa mais para um monte de coisa. Quer dizer, de fato, a gente está vivendo um momento que os problemas que a gente deveria estar estudando e tentando resolver talvez sejam outros, entendeu? E os caras estão discutindo um negócio lá que daqui 5 anos já está ultrapassado e obsoleto de novo. Não, interessante. Interessante. Essa perspectiva eu ainda não tinha parado para pensar, de que essa reforma tinha que estar olhando para o futuro e estar olhando para o... Sim, interessante. Pois é. Assim... Acho que deu uma travada aqui, professor. Que não conseguem fazer um olhar para o futuro de uma forma... Não, deu certo, agora deu certo. Voltou. Voltou? Talvez tenha sido a minha internet, que todo mundo desapareceu, de repente apareceu aqui. Mas de fato, agora, só mais um ponto que eu queria comentar. Eu estou avançando assim nessas questões filosóficas, porque nós estamos num ambiente que se discute hipótese, nós temos a obrigação de discutir isso, né? Discutir estudos aprofundados para o futuro. Nós estamos aqui para desenvolver teses, né? Dissertações que sejam úteis, que transformem, né? Esse é o propósito, que tem um impacto social. Mas, por exemplo, nós temos um princípio na Constituição chamado capacidade contributiva. Ou seja, quem ganha pouco não deve pagar tributo. Quem não ganha o suficiente, né, que a expressão atual chama-se como é que é? Mínimo existencial. Quem não recebe o mínimo existencial, até o mínimo existencial, não deve pagar tributo. Quem ganha pouco, paga pouco tributo. Quem ganha muito, paga muito tributo. Está lá no artigo 145 da Constituição, parágrafo 2º, né, que diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Perfeito. Então, o que é isso? Se eu olhar sobre patrimônio e a renda, eu estou falando aqui, nós até agora falamos de uma reforma tributária de produção e consumo, tá? Eu estou falando agora de renda, patrimônio e renda, que é o imposto de renda, é o IPTU, é o IPVA, esses aí, TBI, TCMD. Bem, do seu ponto de vista de patrimônio e a renda, o que se diz? Olha, vamos fazer um recorde de imposto de renda. Por que se paga imposto? Se paga imposto para que o Estado preste serviço para nós.
É isso. O dinheiro vai para o Estado e o Estado devolve em serviço. Que serviço? Não interessa. Serviços. Tudo bem. Se eu tenho um princípio que diz que quem ganha muito pouco não deve pagar imposto, mas o próprio sistema garante a esta pessoa que não paga, estou falando só de patrimônio à renda, gente, não vamos entender mal. Todo mundo paga ICMS, todo mundo paga outros. Estou falando do patrimônio à renda. No raciocínio do patrimônio à renda é o seguinte: aquele que não paga imposto, ele tem direito ao serviço do mesmo jeito. Sim. Aquele que ganha muito e paga progressivamente mais, vocês sabem que as alíquotas do imposto de renda, pessoa física, infelizmente pessoa jurídica não é, mas pessoa física é progressivo. Então, o sujeito que ganha mais, paga mais. Mas ele não pode cobrar do Estado o serviço que proporcional ao imposto que ele paga, porque uma parte desse dinheiro tem que custear o serviço prestado para aquele que não paga. Ou seja, nós temos um sistema de distribuição de renda no sistema tributário nacional. Evidente. Evidente. Então, 10 pessoas, 8 não pagam, né? A proporção do Brasil de renda é essa. 8 não pagam. O nono paga um pouco e o 10º paga um monte, vamos dizer, né? Esse que o 8, que o 9 e o 10 pagaram, tem que custear o serviço dos 10, daqueles todos que não pagaram. Então, isso é uma distribuição de renda via tributária. O sujeito paga o tributo, mas ele não recebe de volta. Essa é a teoria que a gente chama teoria do sacrifício. Existem duas teorias tributárias: teoria do benefício e teoria do sacrifício. A teoria do benefício qual é? Toma lá da cá. Eu paguei 100 de tributo, eu quero o serviço equivalente a 100. A teoria do sacrifício qual é? Eu pago 100, mas eu sei que eu não tenho direito do serviço de 100, porque o meu vizinho vai receber e não vai pagar nada. Eu estou me sacrificando pelo outro. Esse é o sistema adotado pela Constituição. Quem não gosta tem que nascer em outro lugar ou se mudar do país, porque o país diz isso. Então, há uma distribuição de renda, é um estado social que nós vivemos, né? Não é assim. Então, como é que se enquadra, então, o IBS nessa história? É interessante essa análise, né? Porque o IBS, ele diz, não tem isenção para ninguém. Acabou o benefício fiscal. Todo mundo paga igual. Isso é um conceito interessante que o IBS traz, que nenhum outro tributo tem. E é um desafio isso, porque o conceito constitucional filosófico adotamos no Brasil a teoria do sacrifício. Tanto que o dispositivo constitucional fala sempre que possível, que é interessante também, porque daí o sujeito do IBS vai falar, bem, no meu caso do meu imposto aqui é impossível, então não vai fazer, né? É outra discussão, né? Se é facultativo, se é obrigatório, enfim. Mas os contribuintes até agora há pouco disseram que era obrigatório para todo mundo, e eu só não posso aplicar a capacidade contributiva se for impossível, percebe? E como que, por exemplo, o ICMS, como que o ICMS adotava o princípio da capacidade contributiva? Ele dava isenção da cesta básica. Por quê? A cesta básica, aqueles itens que os menos favorecidos têm que comprar sí ou sí, como dizem os espanhóis, né? Tem que comprar sí ou sí. Aí ele tributava mais caro asa delta, charuto, armas e munições, né? Aviões e tal. Por quê? Porque se supõe que aquele sujeito que compra aquilo tem mais capacidade contributiva. E aí fica uma escala no meio de genérico, né? Então, por exemplo, hoje você tem no ICMS, as alíquotas, não sei como é que é nos outros estados, no Paraná é 18%. Então, 18% é todas as mercadorias e serviços, independentemente de ser o rico ou o pobre que compra. Então, a calça jeans é 18%. O rico compra calça jeans, o pobre compra calça jeans. Se atende capacidade contributiva na hora de comprar calça jeans? Não se atende, porque a alíquota é igual para todo mundo. Aí, então, o que foi possível fazer é o que a gente chama de princípio da seletividade, que é um princípio que se aplica para o IPI e para o ICMS. Esse princípio da seletividade, ele deu o que falar no Congresso, porque ele passa a ser extinto junto com o imposto. Quando eu extingo o IPI e extingo o ICMS, eu estou extinguindo um princípio que era aplicável a eles ao mesmo tempo. Então, o Congresso começou a dizer, não, como assim? Você revogar um princípio é cláusula pétrea, porque você está eliminando uma garantia de direito individual, que aí é o item inciso 4 do artigo 160, lá que fala da cláusula pétrea.
que fala, você não pode eliminar, revogar garantias de direito individual. Então, a discussão é eterna. Agora, o conceito, e vejam, mas está aprovando, está indo, está caminhando no Congresso. E então nós estamos com, eu acho que é um momento de ruptura no direito tributário, porque nós temos um tributo que se declara anticapacidade contributiva, percebe? Ele fala assim, ó, aqui não, aqui o objetivo desse tributo é a arrecadação, única e exclusivamente arrecadar, porque o Estado precisa de dinheiro, ele não vai ficar dando benefício fiscal. E tem mais, pagar, todo mundo pagar o tributo, isso é medida de igualdade. É medida de igualdade e justiça fiscal, porque se todo mundo paga, o tributo é mais justo. Então, é um conceito que está sendo aplicado dentro de uma Constituição que eu tenho dúvidas se ela aceita isso na sua estrutura. Então, nós estamos com um desafio muito grande. Veja quanta discussão teórica profunda vai surgir e que o Supremo vai ter que se deparar com situações como essa a partir de agora. Muito interessante o que está acontecendo. Assim, para nós agora é um desafio, vai ser mais complexo do que, sei lá, essa simplificação tributária. Acho que quem vai aproveitar isso são os contribuintes daqui 5, 10 anos. Nós não. Eu já estou pensando aqui, o que não vai parar lá no STF depois, né, que se efetivar a reforma como ela acontecer. Bom, professor, nós já estamos no nosso tempo aqui, temos a próxima palestra. Eu quero agradecer imensamente o senhor ter participado, né, aqui do nosso evento. Com certeza o senhor provocou aqui algumas reflexões e até mesmo, né, nos deu algumas orientações, né, principalmente para quem não está na área tributária, né, e está vendo todas essas notícias. É importante, né, ouvir de alguém que tem mais essa experiência, né, para trazer as impressões que ele tem, né, sobre algo que vai afetar, enfim, né, toda uma sociedade, né, porque vai mudar todo um sistema, né, na questão tributária. Então, professor, mais uma vez, quero dizer que o senhor sempre é bem-vindo aqui na nossa instituição, né, nos colocamos à disposição, né, e agradecemos aí toda a contribuição que o senhor trouxe para nós. Muito obrigado. A honra foi toda minha. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Muito bem. Bom, eu costumo dizer, né, que fazer opção por mestrado, doutorado, né, de estar numa sexta-feira, o dia inteiro, à noite,